Irrecorribilidade de despacho. Artigo 273. Não caberá recurso do despacho que decretar ou denegar a aplicação provisória da medida de segurança, mas esta poderá ser revogada, substituída ou modificada, a critério do juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do indiciado ou acusado, ou de representante legal de qualquer destes, nos casos das letras A e C do artigo anterior. Necessidade de perícia médica. Artigo 274. A aplicação provisória da medida de segurança no casos da letra A do artigo 272 não dispensa nem supre realização da perícia médica, nos termos do artigo 156 e 160. Normas supletivas. Artigo 275. Decretada a medida, atender-se-á, no que for aplicável, às disposições relativas à execução da sentença definitiva. Suspensão do pátrio poder. Tutela ou curatela. Artigo 276. A suspensão provisória do exercício do pátrio poder, da tutela ou da curatela, para efeito no juízo penal militar, deverá ser processada no juízo civil. Título 14. Capítulo único. Da citação, da intimação e da notificação. Formas de citação. Artigo 277. A citação far-se-á por oficial de justiça. Inciso 1. Mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo, em que se promove a ação penal. Inciso 2. Mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no país. Inciso 3. Mediante requisição, nos casos dos artigos 280 e 282. Inciso 4. Pelo correio, mediante expedição de carta. Inciso 5. Por edital. A linha A. Quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado. A linha B. Quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro. A linha C. Quando não for encontrado. A linha D. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. A linha E. Quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Parágrafo único. Nos casos das letras A, C e D, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por 2 vezes em dias diferentes, certificará cada vez a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra B, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado se está asilado. Requisitos do mandado. Artigo 278. O mandado, do qual se extrairão tantas duplicatas quantas forem os acusados, para servirem de contrafé, conterá, a linha A, o nome da autoridade judiciária que o expedir. A linha B, o nome do acusado, seu posto ou graduação, se militar, seu cargo, se assemelhado, ou funcionário de repartição militar, ou se for desconhecido, os seus sinais característicos. A linha C, a transcrição da denúncia com o rol das testemunhas. A linha D, o lugar, o dia e hora em que o acusado deverá comparecer a juízo. A linha E, a assinatura do escrivão e a rubrica da autoridade judiciária. Assinatura do mandado. Parágrafo único. Em primeira instância, a assinatura do mandado compete ao auditor e, em
ação originária do Superior Tribunal Federal, ao relator do feito. Requisitos da citação do mandado. Artigo 279. São requisitos da citação por mandado: alínea A, a sua leitura ao citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé. Alínea B, declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado. Alínea C, declaração do oficial de justiça na certidão da leitura do mandado. Recusa ou impossibilidade da parte do citando. Parágrafo único. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificará-lo no próprio mandado. Do mesmo modo procederá se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito. Citação a militar. Artigo 280. A citação a militar, em situação de atividade ou a assemelhado, far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé. Citação a funcionário. Artigo 281. A citação a funcionário que servir em repartição militar deverá, para se realizar dentro desta, ser precedida de licença do seu diretor ou chefe, a quem se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o mandado na forma do artigo 279. Citação a preso. Artigo 282. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo far-se-á nos termos do artigo 279, requisitando-se por ofício a apresentação do citando ao oficial de justiça no recinto da prisão para o cumprimento do mandado. Requisitos da precatória. Artigo 283. A precatória da citação indicará, alínea A, o juiz deprecado e o juiz deprecante. Alínea B, a sede das respectivas jurisdições. Alínea C, o fim para que é feita a citação, com todas as especificações. Alínea D, o lugar, dia e hora de comparecimento do acusado. Urgência. Parágrafo único. Se houver urgência, a precatória, que conterá, em resumo, os requisitos deste artigo, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz. O que a estação expedidora mencionará. Cumprimento da precatória. Artigo 284. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado, com os requisitos do artigo 279. Parágrafo 1º. Verificado que o citando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este o juiz deprecado remeterá os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para se fazer a citação. Parágrafo 2º. Certificada pelo oficial de justiça a existência de qualquer dos casos referidos no inciso 5 do artigo 277, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto naquele artigo. Carta citatória. Artigo 285. Estando o acusado no estrangeiro,
mas em lugar sabido, a citação far-se-á por meio de carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao Ministério das Relações Exteriores, para ser entregue ao citando por intermédio de representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem as alíneas B, C e D do artigo 283. Caso especial de militar. Parágrafo 1º. Em se tratando de militar, em situação de atividade, a remessa para o mesmo fim será solicitada ao ministério em que servir. Carta citatória considerada cumprida. Parágrafo 2º. A citação considerar-se-á cumprida desde que, por qualquer daqueles ministérios, seja comunicada ao juiz a entrega ao citando da carta citatória. Ausência do citando. Parágrafo 3º. Se o citando não for encontrado no lugar onde se ocultar ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á edital para este fim pelo prazo de 20 dias, de acordo com o artigo 286, após a comunicação, naquele sentido, à autoridade judiciária. Exilado ou foragido em país estrangeiro. Parágrafo 4º. O exilado ou foragido em país estrangeiro, salvo se internado em lugar certo e determinado pelo governo desse país, será citado por edital, conforme o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. A publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça afirmada de estar o citando exilado ou foragido, em lugar certo e não sabido.